Bom, eu sou o Jorge Fernandes Amoner, moro em Joaçaba, Santa Catarina, e para falar de mim, a minha história de vida se confunde muito com a história do Tejo, Teatro de Joaçaba, até porque é muito difícil distanciar a, a história do Tejo, onde eu convivi muitos anos, a história do Carnaval, onde eu vivi muitos anos, com a minha história particular, né? Na verdade, a minha história não existe particular. A minha história de vida é a história do próprio Tejo e do próprio Carnaval. Porque a gente iniciou como ator lá quando eu era estudante, em 1972, quando foi fundado o Tejo. E a gente fundou o Tejo naquela época e até hoje ainda está no Tejo. Quer dizer, não tem como falar isso muito separado. E o Carnaval a mesma coisa. Surgiu um pouco depois, mas a gente conviveu como carnavalesco, como presidente da escola, como aderecista, como criador de N coisas na escola. Então, tudo isso fez com que a gente se confunda até. Houve um período que o pessoal chamava Vale Samba e dizia, mas a Vale Samba é o Jorge, não é a Vale Samba. Fazendo essa introdução, eu só queria dizer que a minha vida sempre foi voltada à questão cultural, à arte. Quando não era por um lado, era para o outro, né? Eu fui ator, então, nessa época do teatro amador, com meus amigos, lutando e peleando, como todo artista vive até nos dias de hoje. Às vezes eu falo que só o tempo passou, mas as brigas continuam as mesmas, as lutas são as mesmas, o espaço do artista continua sendo aquele espaço que não existe, porque ele tem que sempre lutar por esse espaço, parece que o espaço foge a cada dia dele e ele não pode manter isso vivo. Então, eu fui diretor do Tejo por muitos anos, montei muitos espetáculos, né, que fizeram com que o Teatro de Joaçaba fosse o que é hoje, uma referência muito grande, o Tejo na sua história, e como eu mesmo, tudo que aprendi, aprendi na maior parte fazendo, né, como ator, e como diretor, e como tudo, né, porque você vai passando num grupo de teatro amador por todas as funções, e isso é a melhor escola que tem para a vida do artista, né, também acho. E depois como carnavalesco, participei da Vale Samba, defendi aí 30 enredos, né? Construí os enredos, escrevi junto com um grupo de pessoas que também atuam, ninguém trabalha sozinho, e levei à escola muitos títulos, né? Isso fez a gente aprender muito também. E depois disso, estudei lá no começo administração de empresas, para ter uma ideia, porque não tinha outra faculdade na nossa cidade. Posteriormente, eu fiz pós-graduação em turismo e hotelaria, porque também não tinha aquilo que a gente queria, para depois, bem depois, aí nos anos 80, fazer a minha faculdade de artes visuais e depois fazer um curso de pós-graduação nessa área. Aí fiz um curso de pós-graduação em arte e terapia, né? Tentando buscar outras possibilidades de aprendizagem e tal nessa área. E acabei me integrando na universidade e acabei virando professor, como diz o outro, mesmo meio sem querer. Mas foi uma experiência muito boa, até porque acabei conseguindo, numa luta muito grande na UNOESC de Joaçaba, trabalhando na região nessas áreas da arte e fortalecendo, né, como professor, toda essa questão da nossa região, as dificuldades que a gente tinha com a visão do pessoal mais do interior em relação à arte, em relação à cultura, em relação ao carnaval, todo mundo com uma ideia bastante difícil, vamos dizer assim, para não falar outra coisa, difícil de entender o artista e de compreender como que é essa coisa da arte, né? Mas enfim, a gente conseguiu fazer um trabalho muito grande, nas minhas mãos passaram centenas e centenas de alunos, né? A gente ficou trabalhando quase 5 anos como professor dos cursos na região de Xanxerê,
Joaçaba, Capinzal, São Miguel do Oeste, que é onde eu fiquei mais tempo, e muitas turmas de licenciatura de artes visuais, de artes cênicas, passaram pela gente. E eu acho que isso foi uma contribuição que a gente deu muito grande para a cultura regional, porque hoje a gente ainda recebe telefonemas, e-mails de alunos que trocam, querem trocar experiências, saber como que se fazia aquilo, como é isso e tal. E a UNOESC também conseguiu, por um período, mudar um pouco a sua forma de ver a cultura na nossa região de Joaçaba, porque a gente conseguiu fazer com que a UNOESC implantasse o curso de artes cênicas, que também foi uma iniciativa, não posso dizer que esquecer aqui da Mari e da Marlene, que estudavam, ou melhor, que era coordenadora do curso em São Miguel e eu trabalhava lá, e elas forçaram muito para que tudo isso acontecesse, e tanto aqui como lá, o curso de artes cênicas e artes visuais foi muito forte e marcou muito a região. E para finalizar, gostaria de dizer que já faz um longo caminho, 40 anos de história, que esse ano a gente está completando, um pouco mais, né? Começamos em 1972 com o Tejo, e também dizer que tivemos a oportunidade de ser o coordenador do curso de artes cênicas, né? E fundador da Acadêmicos do Grande Vale, que é a nossa escola de samba, que hoje a gente participa ativamente.